Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um estudo do Apocalipse, né? Um estudo que nós estamos fazendo, e hoje iniciaremos o capítulo 3, leremos os versículos 1 a 6, que é a quinta carta que nós estamos estudando agora para a igreja de Sardes. E para você que chegou agora, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para estar aprendendo mais sobre o Apocalipse. E estudo que nós, da Igreja Batista Esmeraldas, estamos promovendo, entendendo que é pertinente o estudo do único livro profético do Novo Testamento nos tempos que estamos vivendo, né? A pergunta faz sentido, né? É agora, né? E o que é de fato o Apocalipse, o que é essa revelação? E é isso que nós estamos estudando aqui juntos. Para você que já está acompanhando, talvez já está estranhando que eu não estou aparecendo, mas nesta aula eu decidi utilizar de uma didática diferente, onde eu vou estar aproveitando do recurso da imagem, né, da imagem que fortalece, que faz com que a gente consiga reforçar mais, né, o conhecimento aprendido, né, cada palavra falada com uma imagem atribuída a ela faz com que a gente consiga afirmar mais, né, assimilar melhor o conhecimento, né, o nosso estudo. Então, por isso a mudança da didática. Espero que vocês gostem aí com o que eu preparei hoje, tá bom? Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês, como sempre, para que façam a sua oração nesse momento. Dá uma pausa no vídeo, se você não fez ainda. Ora a Deus, pedindo a Ele a sabedoria, o conhecimento, a limpeza da mente, a concentração, a atenção, todo tipo de dispersão seja afastado, para que você possa realmente aprender da palavra de Deus e poder aplicá-la em sua vida, né? Se você está vendo isso sozinho ou em família, né, seja na televisão de casa, no celular, na mesa, né, eu sugiro, se possível, que você faça anotações, registre, se não, discuta isso em família. É uma aula, né, uma aula de escola bíblica, né, adaptada aos tempos atuais, no mundo digital, né, diante dessa epidemia. A gente não pode fazer é parar de estudar a palavra de Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos ao estudo. Iniciaremos aí começando a leitura do capítulo, correto? Vamos ler aí os 6 primeiros versículos, que é a carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos avaliar primeiramente a cidade, né, a que foi endereçada esta carta, a cidade de Sardes, a igreja nessa cidade. E era uma cidade que ela era dividida em 2 ambientes. Ela começou inicialmente sendo construída no alto do monte. Repara na foto como é montanhosa a área da cidade, né, da antiga cidade de Sardes. E depois esse segundo ambiente foi a partir da expansão da cidade, né, da quantidade de pessoas morando nessa cidade, que começou a surgir um outro ambiente, uma outra área que era mais no vale, né, na parte de baixo da montanha, aonde também havia uma população da cidade de Sardes, né? Era uma cidade que, infelizmente, não diferente nem dos dias de hoje, nem de antes, uma cidade marcada também pelo pecado, pela idolatria. E inclusive na cidade existia um templo da deusa Artemis. Esse inclusive é um dos monumentos, dos resquícios, na verdade, né, que sobraram nos monumentos antigos a essa deusa.
e, enfim, era dentro desse contexto que a igreja de Sardes vivia, né? Um contexto de perseguição, igual já falamos aí nos outros capítulos, e nesse contexto ainda de muita idolatria de outras pessoas. Analisando o verso 1, a primeira coisa que nós podemos descrever é quem está falando. Assim como todas as cartas, assim como o Apocalipse como um todo, Cristo está falando, revelando a mensagem ao apóstolo João. Veja aí, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então este que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas, este é, igual a gente estudou no capítulo 1, Cristo. É ele que se identifica dessa maneira, inclusive reforçando o que nós já falamos aqui para manter a nossa coerência interpretativa, que a palavra 7 significa totalidade, né? Então é uma linguagem figurativa para não que exista exatamente 7 espíritos e não que exista exatamente 7 estrelas. Assim como também não quer dizer que não seja definitivamente 7, mas a linguagem utilizada no Apocalipse, uma linguagem figurativa, o 7 é um número que representa, que simboliza algo, e este algo é a totalidade daquilo que está sendo dito. Ok? Então, João está recebendo essa revelação de Cristo, e esses 7 aí, é o 7 da totalidade. E qual é o assunto da carta? Você vê na segunda parte, na parte B do versículo, que ele diz que conhece as obras da igreja de Sardes e que eles têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. O assunto da carta, em outras palavras, é hipocrisia. De onde você tirou isso, Luiz? Exatamente daquilo que vocês estão vendo marcado aí de azul. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele tem fama de algo, mas está outra coisa. E isso é hipocrisia, né? Aquilo que aparenta algo e que na verdade é outra coisa. E só de saber isto, desse assunto que Cristo já expõe logo de cara no início da carta, já dá para a gente dissertar bastante aqui, discutir bastante sobre esse assunto. A começar pelo fato de que isso é totalmente atual. Vamos colocar a mão na consciência e tentar enxergar dentro da nossa realidade, seja como igreja individual ou como igreja coletiva, aonde está apresentado a hipocrisia, na nossa realidade. Vamos falar primeiramente do individual, o fato de você, às vezes, dentro daquela redoma da igreja, você está sendo uma pessoa e quando sai, você está sendo outra. Hipocrisia, você tem fama ali de ser algo, mas na verdade fora é outra coisa. Ou de maneira coletiva, aquelas igrejas, grandes igrejas que aparecem, que tem placa, que tem referência na cidade, mas na verdade nos seus bastidores não se prega a verdade. Você tem ali marketing, você tem ali divulgação, notoriedade, dinheiro, mas às vezes falta a verdade, falta realmente aquilo que é importante. E a igreja de Sardes, a gente não tem tantos dados históricos aqui, mas sabemos que a igreja está sendo aqui por Cristo acusada de algo sério, da hipocrisia. Você tem fama de algo e na verdade você está morta, você aparenta a vida, mas está morta. E o que faz uma pessoa mantenha essa fama mentirosa ao invés da verdade? O que faz uma pessoa que agora está ouvindo as minhas palavras e talvez critique outras pessoas ou outras placas de igreja rotulando como hipócrita, mas esta pessoa ou igreja não muda, já que ela é daquele jeito? Existem diversas coisas, e isso, pessoal, óbvio que é uma reflexão que cada um tem que fazer de si próprio. Aqui são ferramentas que nós estamos recebendo da palavra de Deus para fazer um juízo pessoal, um juízo próprio, da nossa vida, e não alimentar o julgamento a outro, a não ser que você entenda que isso é real na vida de outro e com bastante sabedoria, utilizando as ferramentas que a própria Bíblia ensina, você aplica a exortação. Mas aqui
nós tentando resumir o que uma pessoa, o que uma igreja pensa para manter a fama de mentirosa ao invés da verdade, é manter uma falsa admiração, porque óbvio que é tentador você aparentar uma pessoa que tem um casamento perfeito, uma pessoa que tem uma vida na igreja perfeita, que é espiritual, né, na igreja, que fala em língua, que é movido do poder, que tem uma palavra que toca os corações. Isso tudo, né, não sendo real, né, mas pelo menos para as pessoas que estão assistindo parece real, né? Essa inverdade mantém uma falsa admiração, e a pessoa que está vivendo aquela hipocrisia se sente bem com isso, né? Eu fico pensando nas situações onde a gente tem no nosso meio pessoas que pecam, que cometem pecado, e os seus pecados são expostos. Essas pessoas apresentando o interesse de se arrepender, a igreja ela precisa aprender a abraçar essa pessoa, assim como o pai do filho pródigo abraçou aquele filho perdido que tomou N decisões erradas por toda a sua vida. A gente precisa ter esse mesmo espírito do pai do filho pródigo, né? Esse espírito de receber essa pessoa, e não do irmão do filho pródigo, né? Que na verdade sente inveja, irritação por aquele irmão perdido ter recebido todo esse abraço caloroso do pai, né? Essa festa que o pai fez. E a gente precisa aprender com o pai do filho pródigo, né? A saber receber as pessoas que se arrependem dos seus erros, porque às vezes quando isso acontece no meio de nós, temos a tendência de olhar torto, de julgar, de causar o contrário da admiração, né? A não aceitação, e aí faz com que a pessoa se repila de fato da igreja e nunca mais volte e se desvie totalmente, uma ovelha que não se sentiu amada. E sinceramente, dentro desse contexto que eu estou explicando, ela na verdade está sendo sincera, ela não está sendo hipócrita, porque todo mundo tem pecado. Isso é a Bíblia que fala, e eu me recuso a acreditar que a Bíblia está errada, né? Mas nem todo mundo às vezes tem seus pecados expostos, mas basta vivermos como pessoas carentes da graça de Deus que a gente repara que todo mundo, até quem tem o seu pecado exposto, merece, em caso de desejo de arrependimento, que receba um abraço da igreja, né? Um retorno, né? Uma admiração verdadeira do arrependimento, né? Da pessoa arrependida. A pessoa pode manter a fama mentirosa porque a verdade pode, como consequência, tirar coisa das pessoas que elas não querem perder, né? Um ministério com um bastidor todo podre, mas ainda se sustém pela imagem, uma verdade pode mostrar aquela podridão e fazer cair por terra todo o ministério daquela pessoa. Um casamento, né? Às vezes eu já vi casos de pessoas da igreja, de líderes da igreja, que dentro de casa, homem batia na esposa, a mulher traiu o marido, e isso era algo normal, mas na exposição, na aparência, era mostrado um casamento perfeito. É a igreja de Sardes que nós estamos falando. A igreja de Sardes é essa igreja que é hipócrita, que apresenta uma imagem falsa daquilo que é verdade. Outra coisa que pode ser motivo para mantermos essa fama mentirosa é essa carência da aceitação, da valorização do eu, né? Eu preciso ser aceito, e para eu ser aceito eu preciso me encaixar no rótulo que essa igreja aqui ela está me ensinando a ser. Então é uma coisa que a igreja precisa pensar, né, para não permitir com que essa fama mentirosa ela se mantenha ao invés da verdade. E aqui a igreja de Sardes pode ser você, a igreja de Sardes pode ser eu, a igreja de Sardes pode ser a igreja coletiva, a igreja local. E é por isso importante a gente estudar, identificar e achar uma solução, porque aqui nós estamos expondo o pecado da igreja de Sardes, o erro, o defeito da igreja de Sardes, né? Uma vida com mentiras de conveniência nos leva à morte, né? Eu vou colocar para você, por exemplo, uma situação, e você imagine aí na sua casa, se onde você estiver, né, se você já passou por isso. Às vezes você conta um conto, uma experiência que você teve para alguém, e nesta
E nessa história contada você aumenta uns pontos, né? Aquele famoso ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E aí você aumenta o ponto daquela sua história, e aí você repete aquela história com aqueles pontos aumentados e repete uma quantidade de vezes tão grande que aquilo se torna verdade. E às vezes você nem lembra mais como que era a história verdadeira. Ou lembra, mas só você sabe qual é a história verdadeira. Porém, você continua na mentira porque a história que você inventou, com pontos aumentados, fazem ela ter uma entonação maior de sobrenatural ou de milagres, de drama, enfim. E aí a vida começa a ser contada, uma história que na verdade ela não é verdadeira, né? E aqui eu não quero ser hipócrita, né? Aproveitando o assunto da carta, e dizer que a gente não consiga mentir, né? Porque não é simples essa questão. Todo mundo mente, não tem uma pessoa sequer que não minta, né? Às vezes as mentiras elas têm na verdade, diante de uma situação, uma conveniência disfarçada ali de sabedoria, na verdade. Porque, por exemplo, imagine você num velório de um jovem que era totalmente errado, uma pessoa totalmente afastada de Deus, e ali a mãe daquele jovem chorando no caixão olha para você e pergunta: meu filho vai para o céu, não vai? Os olhos cheios das lágrimas. Não sei o que você diria, mas é dificultoso pensar que naquele momento a verdade de que aquela ação da vida dele, as decisões da vida dele levaram ele para o inferno, seja a melhor resposta para o momento. E aí você acaba contando uma mentira, acaba para massagear o ego, para não colocar o dedo e apertar na ferida que já está aberta, uma dor que poucas pessoas vão saber o que é isso na vida, né? A perda de um filho, enfim. Então eu estou apresentando esse exemplo para mostrar que a questão não é tão simples. Entretanto, né, em contrapartida, nós não estamos falando de uma igreja que mente numa conveniência de sabedoria, de lidar com a dor do outro, muito pelo contrário. Nós estamos falando de uma igreja que se apresenta como viva, mas na verdade está morta. E a oposição das duas palavras, vida e morte, é talvez a oposição maior que exista, né? São dois pontos extremos. E ali, então, ela está mentindo descaradamente sobre uma imagem que não é verdadeira. E só que Cristo vê. E essas mentiras por conveniência nos levam à morte. Bom, no verso 2 ele diz: estar atento, né? Em outras palavras, tem outra versão também que utiliza a palavra vigia, né? Ou seja, vigie, né? Preste atenção no que você está fazendo, preste atenção nas suas atitudes, preste atenção no que você está mentindo, na imagem que você está passando. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Em outras palavras, ajude aquele que está sem máscara para que ele não ceda à vida de aparências, porque igual eu disse aqui no início, a vida de aparências ela é atrativa. A vida de aparência ela traz para a gente essa aceitação, essa imagem de vida perfeita. Veja, por exemplo, como que as redes sociais hoje, nada contra a rede social, eu também tenho, mas eu falo como que a utilização dela ajuda a mascarar a realidade. Ninguém posta, expõe nas redes sociais coisas ruins, né? Todo mundo posta um momento bom, as coisas boas, e a gente às vezes vai vivendo essa duplicidade, e aí algumas pessoas que não cedem a isso acabam vendo as outras pessoas vivendo isso, acaba vendo que aquilo é normal, se engana aquele que pensa que esse tipo de vida não vai haver punição, só porque naquele momento a pessoa não está tendo, e ela então cede a uma vida de aparências. Então se fortaleça aquele que está me ouvindo e que reconhece que pode estar em alguns momentos cedendo a esse desejo de viver essa vida de aparência. Mas ele continua dizendo a consequência: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ela fala para a gente fortalecer, porque não está vendo em nós obras perfeitas. Essa palavra, né, essas obras perfeitas, essa palavra perfeitas, ela vem da palavra grega que significa plero, que quer dizer encher completamente, né? Ou seja, Cristo não viu as obras da igreja de Sardes completas.
né? E isso me faz pensar que a igreja de Sardes é uma igreja até que faz coisas boas. Ela vai lá, faz uma obra social, ela vai lá, cuida do pobre, né? Só que é uma igreja que para por ali. Porque a partir disso, ao invés de ela seguir a orientação de Cristo, onde a sua mão direita não deve saber o que a sua esquerda está fazendo, ela posta aquilo, ela anuncia aquilo, mas não com o interesse de poder mostrar às pessoas a igreja que está aqui para ajudar vocês, mas para dividir a glória dela com Deus, né? E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é importante que ao fazer saibamos também por que estamos fazendo, né? Que não é para ganhar pontos ou vantagens, não é isso. É para fazer por amor, é para fazer porque esse é o trabalho da igreja, porque esse é o avanço do reino de Deus, né? E Cristo, quando vê a nossa obra sendo feita com esse ar hipócrita, né? Ele encontra então a nossa obra não perfeita, mas ou seja, não cheia completamente, né? Não desenvolvida totalmente. E isso a gente precisa ter atenção. E é isso que a igreja de Sardes estava fazendo, expondo essa imagem, ou quando fazia o que era certo, fazia, mas não para agradar a Deus, mas para manter essa imagem de viva, sendo que na verdade ela estava morta. No verso 3 nós temos aqui 3 ações para sair disso, para sair dessa situação de hipocrisia, né? 3 coisas que a igreja de Sardes tinha que fazer para sair dessa hipocrisia. A primeira era lembrar daquilo que recebeu e ouviu. E olha que interessante. Em outras palavras, ele está dizendo que não há mensagem nova. Eu lembro, irmãos, quando eu estava na faculdade, eu fiz, na verdade, a minha monografia. É um trabalho de conclusão do curso. E nessa monografia, o título, eu utilizava desse termo, a palavra nova. Eu falava sobre a nova concepção de lei e graça na perspectiva paulina, né, na perspectiva do apóstolo Paulo. Um dos professores gostou muito do meu trabalho, mas ele me fez uma pergunta que me chamou a atenção. Ele me perguntou assim: gostei muito do que você escreveu, mas aonde está a nova concepção? Porque o que ele leu, na verdade, foi uma interpretação correta, coerente da Bíblia, né? Ou seja, daquilo que já existe, mas não uma nova. E a gente ali jovem, né? Eu era mais jovem, o jovem tem essa coisa de trazer o novo, de inovar, de mostrar o que parece que ninguém nunca pensou, né? E a gente, enganado por essa visão, acaba achando que a gente está trazendo o novo, quando na verdade a mensagem aqui é para que nós lembremos daquilo que já foi dito, né? Em Gálatas 1:8, inclusive, Paulo orienta a igreja de Gálatas que estava caindo nessa de tentar ver algo novo, e Paulo foi e disse: olha, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado, né? Então veja como que é sério o fato de que às vezes a gente quer que a nossa igreja, ou a nossa vida, ou a vida de algumas pessoas mudem, saia da hipocrisia, saia de trás da máscara, saia de trás da religião falsa, e achamos que isso vai acontecer a partir de uma mensagem inovadora, de uma estratégia inovadora, quando na verdade Cristo está mostrando que igrejas, para sair dessa aparência, precisa lembrar daquilo que já recebeu, daquilo que já ouviu, né? A segunda ação, eu falei de 3, né? É obedecer. Em outras versões você vai ter, no lugar de obedecer, a palavra guardar. E eu gosto do termo guardar porque na prática, o que você guarda? Eu guardo só coisas que eu vou usar. E para falar a verdade, nós guardamos as coisas que vamos usar. Ninguém guarda coisa que não vai usar. Coisa que a gente não vai usar, a gente joga fora, né? Olha em volta da sua casa e vê qualquer coisa que está guardada. É para usar, não tem outro fundamento guardar algo que você não vai usar. Até aqueles acumuladores possessivos, talvez você conheça algum, são pessoas que guardam, mas guardam muita coisa, mas todas elas guardam esse tanto de coisa achando que um dia elas vão usar aquilo. Então, de fato, a gente guarda o que vai usar. E quando a palavra de Deus diz guarda, né, ela está dizendo obedeça, ela está dizendo pega isso aqui e aplica, né? Use o que você está lembrando,
do que você recebeu e ouviu. Né? Então é para usar, não é só para saber teoricamente isso, é para fazer. E a terceira coisa é se arrepender. E como é lindo a palavra de Deus. E, inclusive no Apocalipse, que muitos ainda têm medo da leitura, na verdade é mais uma vez a oportunidade de se arrepender, né? de sair da vida que Deus não quer. E aqui no caso especificamente da vida de hipocrisia. Né? Se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Né? Aí a consequência de você não lembrar daquilo que recebeu e ouviu, obedecer e se arrepender, você vai receber essa punição no momento que você menos espera, né? Ou seja, a casa vai cair. E ainda não é inferno, a gente leu ali, ainda não é o inferno, né? É desmascarar. Ele está dizendo que a igreja de Sardes, ela que se não se arrepender, ela vai cair. E ali ainda não é o inferno. Ali é uma consequência de Cristo desmascarar essas igrejas que não são verdadeiras, que não voltaram a ouvir, a fazer e a guardar aquilo que a palavra de Deus já ensinou. Né? Então será desmascarado. Verso 4, nós temos uma coisa muito esperançosa aqui, é que na igreja de Sardes, apesar de ter essa imagem de hipocrisia, havia uns poucos que não contaminaram as suas vestes, né? Pessoas que não vivem de máscaras, que são verdadeiras. E a essas pessoas que eu me direciono agora no estudo. Estas pessoas, eu peço mais uma vez, lembrando aí do verso 2, para que se fortaleça no Senhor, para não ceder a uma vida de aparência, de religiosidade. Lembrando também que, ainda que você esteja no meio de um grupo contaminado, não se sinta tentado a sair se não for essa a vontade de Deus para a sua vida. Mas fique ali ainda que esteja no meio da contaminação, para que algumas pessoas que saem através da sua vida sejam mudadas. Né? E Cristo está dizendo que essas pessoas são dignas de andar com Ele, vestidos de branco. Que mensagem bonita da parte de Cristo, né? E que bom saber que existem pessoas ainda que não são contaminadas, mesmo nesse mundo corrupto, nesse mundo cheio de pecado, ainda existem pessoas que não se contaminaram, né? Eu gosto de uma frase que eu li uma vez que diz: a graça da garça, que é a arte de viver em meio à lama sem sujar suas vestes. Isso inclusive é uma música, um rap, que no finalzinho eu vou mostrar para vocês aqui, pertinente à nossa aula, mas que de fato é isso, né? Igual a garça que vive no meio da lama, mas não suja as suas vestes. E nesse verso 4 também, eu gosto de lembrar da lei do Minyan, né? Uma tradição judaica, essa lei do Minyan, que diz que a partir daquela história de Abraão, quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, que ele vai e pede para que Deus não destrua, no caso de haver pelo menos 50 justos naquele lugar, e Deus falou que não iria destruir se tivesse 50 justos, e não foi encontrado 50 justos. Então Abraão pede por 40, por 30, até chegar no número 10, e ainda assim não existiam 10 justos, e então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Existe essa lei baseada nessa história, é uma lei que não é bíblica, tá, pessoal? É uma lei da tradição judaica, que ela diz que o mundo ainda não foi destruído totalmente exatamente por causa desses justos, né? Algumas tradições dizem 10, outras 36, pessoas que são justas e por isso Deus não destrói a humanidade. E esses poucos em Sardes lembra isso, né? A igreja que ainda não foi exposta descancaradamente por causa daqueles que estão ali e que não contaminaram as suas vestes. Então não se contamine. E aquele que já permitiu viver as mentiras que você mesmo construiu sobre a sua vida, né, que a igreja mesmo construiu sobre a sua história, que ela possa se arrepender, né, e também poder vestir de branco e andar com Cristo. Né? Inclusive no verso 5 diz isso, né, que o vencedor será igualmente vestido de branco, e o vencedor são dois. São aqueles que permaneceram com as vestes brancas e que estão desgastadas, né, de tanto lutar, porque não é fácil se manter com a veste limpa nesse mundo sujo, né? Então é importante que nós tenhamos essa imagem, essa esperança na nossa mente, que nós seremos vestidos de branco, e também aquele que sujou as suas vestes, mas
não decidiu aceitar os prêmios da mentira, que são essa imagem falsa, essa admiração falsa, essa aceitação falsa, mas que decidiu abrir mão disso tudo para poder se arrepender, e então essa pessoa receberá esse vestido branco da parte de Deus, né? Esse vestido branco significa essa pureza, essa separação, né? E essa aproximação, intimidade com Cristo, né? Nós temos aí que essas pessoas, Cristo jamais apagará o nome delas do livro da vida, né? Em outras palavras, o famoso livro da vida representa todos aqueles que Deus tem conhecimento que o pertencem. E também que o próprio Cristo será o nosso advogado, né? Porque ele mesmo nos reconhecerá diante de Deus e dos anjos, né? Que promessa maravilhosa. Para concluir, nós temos aquele versículo que nós sempre vemos no final de todas as cartas das igrejas do Apocalipse, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E tem ouvidos aqui em todas as situações, não é obviamente no sentido literal, mas significa aquele que der ouvidos, né? Ouça o que o Espírito está dizendo, né? Dê atenção ao que o Espírito está dizendo, presta atenção, pratica isso que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Amém? Para concluir o nosso estudo de hoje, eu vou passar a música que eu citei. Para quem gosta de rap aí vai curtir, curta bastante, presta atenção na letra, que ela é muito pertinente ao nosso estudo. Para quem não gosta, eu peço que ignore então o ritmo, porque gosto é subjetivo, né? Cada um tem um, mas pelo menos preste atenção na letra e veja como é pertinente ao nosso estudo, e assim nós vamos concluir na aula de hoje, tá? Nos vemos então na próxima aula, e fica aí com a música Graça da Garça nesse nosso estudo do Apocalipse. É agora? A Chapé Crente Produções apresenta Mixtape, a Graça da Garça. Estratagema de Deus. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A paz do Senhor, agradeço pela rica oportunidade, pois o momento é oportuno para que alguém fale a verdade. O Espírito Santo toma meu ser que anda a ponta da pena. Já começo a receber a luz do grande estratagema. Entrego todo o meu ser e toda a minha primícia. Então começa a nascer fome e sede de justiça. Nós crescemos acreditando em alguns personagens dos púlpitos, mas descobrimos que alguns da Liga da Justiça eram corruptos. Mas ai de nós, que temos espírito de ousadia, no mínimo dirão que é espírito de rebeldia. Deus tem um Espírito Santo, o diabo é espírito imundo. Os homens criaram o espírito de rebeldia pra manterem nosso espírito mudo. Calado, nem pensa em fazer cara feia. É melhor não discordar deles se quiserem participar da ceia. Eu vim pra fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazendo essa mesma graça que morreu Martim Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes são servos submissos, altivez. Mas eu prefiro seguir ao mestre que nos ensinou a lição. Aprendei-vos de mim, sou manso, humilde de coração. Vira os programas de TV que diziam pregar salvação. O que estão fazendo é propagandas de igreja e divulgação de livros e revistas, CDs e DVDs, e transformando o servo humilde em um fantoche e seus porteiros. Até a pregação da cruz eles pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus. Mas quando forem aplaudidos pensando que estiveram bem, não se esqueçam que Deus não divide sua glória com ninguém. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A Graça da Garça. A arte de viver em meia lama sem sujar a veste. Num país onde nosso futuro dorme embaixo de viadutos, com frio, febre e fome, felizes mentes já cultos. Nossos profetas diriam: eles que também não vivem no eu te pergunto no evangelho que diria Jesus: o filho do homem não tem lugar pra reclinar a cabeça. Alguém me explica este evangelho antes que eu enlouqueça. O evangelho está certo, o de Jesus ou da igreja? Me explica, irmão, por que essa expressão de surpresa? Veja que não é o mesmo evangelho conquanto nos ensinam a chamar nossas culpas de Espírito Santo. Porque as mulheres que por Jesus foram perdoadas,
Hoje por nós são vitimadas, julgadas e apedrejadas. Porque eu confesso excluído, porque eu processo incluído. Porque os que forem injustiçados sempre fecham comigo. Porque os que cobrem seus pecados são chamados de amigos. Enquanto confesso que pede perdão é humilhado e banido. Eles bradam arrependei-vos sem arrependimento. Depois que viram as riquezas já não pregam arrebatamento. Eu não acho ruim ter mansão, nem carro, nem condição, nem lancha, nem ter dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão, melhor prestar atenção. Onde estiver seu tesouro estará também um coração. Nossos levitas fazem show, sua fome é mundo ilusório. Quase não existe adorador, só animador de auditório. Viram? Eles já não levam mais a arca da aliança, porque são carregados por um bando de seguranças. Deus vê todas as coisas, nada lhe oculto nas cidades, mas ainda procura quem o adore em espírito e em verdade. A nossa fé cada dia vai descendo ao declínio. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas seu espírito ainda vive. Quem não tem carro e dinheiro tem gosto. Quem não tem bens, ações e milhões paga o imposto. Me diga, é esse o evangelho que Jesus Cristo proposto? Porque aquele antigo brilho no olhar já não está no seu rosto. Eles bradam como João Batista e são mestres, mas ninguém come no deserto gafanhoto e mel silvestre. Terno de microfibra, sapato italiano modelo, mas ninguém quer ficar no sol vestindo pelos de camelo. Numa coisa eles imitam a João Batista, reconheça. Receber a missão de acabar perdendo a cabeça. Louco, se hoje te pedirem a tua alma, louco, pra que te servirá todas as palmas? Louco, essa selva de concreto se tornou sua mansão. Não se esqueça que nela Deus soltou seu filho leão. A graça da garça, a graça da garça, a graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da garça, a graça da garça, a graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Quem tem fome e sede de justiça, farto será. Eles falam em línguas estranhas, o que eu faço é interpretar. Ela desce a minha face, às vezes mais quente que um magma. Eu interpreto língua estranha, Deus interpretou minhas lágrimas. Arrependa-se, não viva mais uma vida de farsa. Não deixe Satanás sorrir do que você chama de graça. Nós não precisamos de saquinhos de sal pra apaziguar nossa guerra. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não precisamos de pedrinhas de Israel, porque temos a pedra de esquina chamada Deus Emanuel. Não quero pão de Jerusalém, nem mesmo água ungida. Já bebi águas vivas, já comi do pão da vida. Não creio em oração poderosa, dela eu tenho aversão. Eu creio num Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora sei que não me aceitam porque eu prego o evangelho legítimo. Mas como estava escrito nos tempos remotos da antiguidade, eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. Enfim, no grande dia que Deus mostrar seu poder, verás que o evangelho fez graça, mas nunca brincou com você. A graça da garça, a graça da garça, a graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A graça da garça, a graça da garça, a graça da garça. A arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. Arrependei-vos, arrependei-vos, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Eu sou estratagema de Deus, e ainda que vocês me calem, virão milhares igual a mim. Eu vivo na graça da garça, em meia lama sem sujar as vestes. E por toda parte no mundo existe um estratagema. No banco da sua igreja, nos becos, nas vielas, na madrugada, eles estão se fortalecendo, eles estão crescendo a cada dia, esperando o comandante ordenar. A graça da garça,